Boa tarde, pessoal. Hoje iremos falar então um pouquinho sobre técnicas de criatividade. A primeira coisa que a gente estudou em outra unidade curricular é o briefing. Eu vou revisar agora um pouquinho para vocês lembrarem o que é o briefing. O briefing varia de projeto para projeto. O modelo simples de briefing deve conter questões básicas, como, por exemplo, o problema a ser resolvido, as peças a serem produzidas, por exemplo, banner, logo, papelaria, entre outras, onde as peças criadas vão ser aplicadas, por exemplo, online, camisetas, cartazes, web, internet, camiseta e assim por diante. Se existe algo pronto ou planejado, às vezes o cliente já tem alguma cor, já tem uma ideia, se há alguma identidade a ser seguida, exemplo, o cliente já tem uma logomarca e tem aquela cor padrão, alguma coisa assim. Se existe alguma ideia pré-estabelecida, exemplo, o cliente quer que seja um elefante, vai ter que usar elefante, né? Conceito, cores, formas e qual o foco da empresa atualmente. É importante você estudar a empresa antes de sair criando alguma coisa. Então, o foco, ele vai te dirigir em ideias, em cores, em conceitos visuais. Depois de definido o que será colocado no briefing, é só aplicar ao cliente, possibilitando a equipe, pense em mais pessoas, né, trabalhando junto contigo, compreender e a mensurar o projeto que vai ser criado. Além de briefing, iremos falar também de rascunho e RAF. O rascunho ou RAF é um desenho rápido para passar uma ideia. Muitas vezes, quando o cliente quer ter uma ideia de alguma coisa, você mesmo pode ir lá fazer um RAF, né? Fazer um rascunho. Então, às vezes, a partir de um desenho, é mais fácil de entender alguma coisa que está escrita ou que está, de repente, na mente, na ideia do cliente. Feito na etapa, muitas vezes, de storyboard, concept art e criação de cenários. Então, quando você faz, muitas vezes, um storyboard, é um desenho mais rascunhado, vocês veem que ele não é um desenho perfeito, né? Então, aqui é um exemplo de um desenho mais bem acabado, e aqui as etapas de um desenho. Então, às vezes, o desenho mais rascunhado a gente chama de RAF. Normalmente é utilizada para ter uma ideia base do que se quer desenhar no futuro. Ou não só desenhar, você pode fazer um rascunho para fazer um filme, um rascunho para fazer uma propaganda, um rascunho para fazer uma logomarca e assim por diante. Até mesmo um rascunho de um site. Brainstorming ou brainstorming. Para criar um projeto gráfico é necessário fazer uma reunião, onde serão definidos como criar o produto em questão. Normalmente é feito essa reunião, uma mesa redonda, por várias pessoas. Hoje em dia a gente trabalha online também, então pode ser via WhatsApp, videoconferência, como a gente está fazendo agora. Através do briefing que a gente falou antes, podemos fazer um brainstorming, também chamado como tempestade de ideias. É a tradução em português, né, de brain, que é cérebro, e storming, que é tempestade. O brainstorming é uma técnica de criatividade e propõe que cada um da equipe utilize a sua criatividade, pensamentos, diferenças e ideias para que possam chegar a um consenso eficaz com qualidade, gerando novas ideias para gerar o projeto adiante. No brainstorm de palavras, as pessoas vão falando várias palavras de acordo com o projeto proposto, ao mesmo tempo, onde é dado um tempo X. Exemplo, 5 minutos. Vocês têm que falar tudo ao mesmo tempo para falar o que quiser, porém não perdendo o foco. Todas as palavras serão válidas independente da complexidade ou por mais inviável que seja. Exemplo, às vezes na hora do brainstorming alguém fala coxinha, anota coxinha. Elefante, anota elefante. Depois da jogada todas as palavras, é necessário avaliar e selecionar as melhores ideias, analisando o que será mais viável, de acordo com a proposta, prazo, além das pessoas qualificadas para aplicar o que foi definido. Normalmente no brainstorming, imagine o seguinte, 10 pessoas, 5 pessoas falando. Tem uma pessoa que é o secretário. Esse cara normalmente é responsável em escrever, mas às vezes pode ser, por exemplo, como a gente está vendo nessa imagem, um cartaz, uma cartolina onde todo mundo escreve. Hoje em dia também a gente utiliza ferramentas digitais, como por exemplo o Miro. O Miro também é utilizado, muito parecido com aquela cartolina, né, que a gente usa post-its para fazer brainstorm. Depois, a gente filtra as ideias que foram propostas, sem preconceito, e depois você escolhe a melhor ideia. Ou às vezes até mesmo um Frankenstein, a mistura de uma ideia com outra gera uma terceira ideia. A próxima técnica de criação é o mapa mental por palavras, ou mapa de palavras. Normalmente feito como ou com brainstorming. Pode ser feito junto com brainstorming em várias pessoas, ou às vezes não.
Às vezes, simplesmente a pessoa começa a fazer sozinha, né, um mapa de palavras, de ideias soltas no papel, e daí depois ela filtra. É uma outra técnica. Pode ser feito por uma pessoa ou mais. Se faz uma lista aleatória de propostas e depois de alguns minutos se analisa. Às vezes, utilizado mesmo depois de escolhido. É muito comum usar nessa técnica post-its, né, numa mesa, numa parede, ou às vezes até mesmo na cartolina. Daí depois alguém pega e filtra. Ou uma outra ideia, pega um caderno, tira uma folha, escreve na hora. Às vezes as palavras vão surgindo outras ideias para as outras pessoas. A ideia é justamente não deixar nenhuma ideia voar, nenhuma ideia sair e colocar no papel. Depois da análise das palavras, de repente surge uma nova ideia. A próxima técnica de criação é a pesquisa de referências. Uma das coisas que a gente faz, às vezes não lembro o que é, mas é exatamente isso, é a pesquisa de imagens, desenhos, fotos, objetos, para facilitar o desenho ou a sua criação. Pode tirar fotos, pesquisar na internet, ir até o local, ver o objeto, animal ou vivenciar algo. Um exemplo clássico dessa pesquisa é a empresa Pixar. Eles literalmente imergiram com os profissionais e foram em alto mar e todos mergulharam ao mesmo tempo. E nessa hora, eles tiveram a experiência de um mergulho. Depois voltaram para o estúdio e fizeram o primeiro protótipo de animação para o desenho Procurando Nemo. Foi tão bem a imersão que eles fizeram que quando eles foram criar, foi muito mais fácil de criar, porque eles tiveram uma pesquisa em loco, no local, como se fosse o próprio peixe mergulhando. Uma outra técnica que é muito comum se fazer depois da pesquisa de imagens é o que a gente chama de painel semântico visual. O painel semântico visual também é chamado de mood board, ou apenas painel semântico. Normalmente feito com ou como o brainstorm, às vezes junto com o brainstorm, normalmente é feito depois. Pode ser feito com uma pessoa ou mais. Você faz uma lista agora de imagens, então é como se fosse um papel recorte. Sabe quando eu era criança que a gente cortava a revista? É como se fosse isso, uma colcha de retalhos de imagens, aleatoriamente, de acordo com o conceito que você pesquisou, com propostas e depois de alguns minutos se analisa essas imagens, às vezes utilizando, mesmo depois de escolhido, essas imagens como base e referência. O painel é montado em uma composição. Aqui é um exemplo que eu fiz. Pode ter cores, tipos de traço, pode ter, por exemplo, roupas de um personagem, pode ter cores de um desenho animado, pode ter algum cenário, algum filme. Então, aquilo ali cria uma emoção para você. Então, a partir desse painel semântico, você pode pegar e criar alguma coisa. Pode ser um desenho, um site, uma logomarca. Então, por exemplo, aqui eu peguei de um desenho, que é o gestor Quincas, né? Para chegar nesse desenho, foi tipo Lavoisier, né? Hoje em dia nada se cria, tudo se copia, não, se transforma, que ele fala, né? Então, muitas vezes, a partir de algumas referências, a gente cria algo novo. Então, esse personagem ele é muito parecido com vários. Peguei aqui, por exemplo, a Fantástica Fábrica de Chocolate, o Coringa, a Cartola do Bonovox, do YouTube, um filme, né? E outros seriados e assim por diante, como, por exemplo, o Visconde Sabugosa, né? Do Sítio Pica-Pau Amarelo, ou até mesmo Charada, e personagens de filmes. Depois desse moodboard feito, eu meio que montei aquela coisa em volta, né, aquele moodboard, painel semântico visual, e deixei um espaço em branco no meio, e comecei a desenhar. Às vezes uma ideia de um, uma ideia do outro, meio que criou um Frankenstein que saiu esse personagem, que é o gestor Quincas, de um projeto de animação. Além disso, eu trouxe alguns links externos, quem quer saber um pouquinho mais, trouxe aqui um link sobre moodboard e um link também sobre painel semântico visual. Espero que tenham gostado e até a próxima.